se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A lenda do índio Sepetiba. Nas areias silenciosas da Baía de Sepetiba, contam-se histórias que não envelhecem com o tempo. Os pescadores mais antigos juram que, quando a lua cheia reflete sobre as águas paradas, uma figura de olhos flamejantes caminha entre as ondas. É o espírito de um índio que, segundo a tradição, jamais aceitou a invasão de suas terras. Sua presença é descrita como um lamento vivo, carregado de dor e fúria. O vento que sopra pelas enseadas carrega um assobio estranho, semelhante a um canto ritualístico interrompido bruscamente. Os que se aventuram à noite juram ouvir palavras em tupi, ecoando no meio da escuridão. Muitos tentam negar, dizendo que são apenas sons do mar, mas os mais velhos sabem, aquele é o chamado do índio Sepetiba. Conta-se que ele foi morto por colonizadores, resistindo até o último sopro de vida. Mas sua alma não encontrou descanso, pois caiu sobre suas terras um pacto de sangue. A areia, dizem, bebeu seu último suspiro e, desde então, quem pisa naquela praia com intenções impuras se torna alvo de sua vingança. Os relatos variam, mas todos coincidem em um detalhe: uma figura alta, com a pele marcada de vermelho como se fosse pintura de guerra, aparece à beira da água, segurando uma lança feita de ossos humanos. Seus olhos, de um vermelho profundo, não piscam, apenas seguem os intrusos até que o medo os derrube por dentro. Alguns jovens da região, em busca de provar coragem, desafiaram a lenda. Entraram na praia à noite, rindo das histórias que os avós contavam. Mas nenhum deles voltou a ser o mesmo. Os que retornaram estavam em choque, incapazes de explicar o que viram, repetindo apenas que ele veio do mar. Os mais céticos afirmam que não passam de histórias para assustar crianças. No entanto, os que ousam se aproximar em noites de lua cheia e sentem o arrepio gelado na espinha sabem que não é lenda, é maldição. E assim, entre pescadores, moradores e curiosos, o nome do índio Sepetiba permanece, como uma sombra que nunca se dissipa, um aviso eterno para quem ousar perturbar o descanso do mar. No início do século XX, uma série de desaparecimentos assolou a região. Pescadores experientes, acostumados a enfrentar tempestades, simplesmente sumiam em noites calmas. Suas canoas eram encontradas à deriva, mas os corpos jamais eram recuperados. Os moradores começaram a ligar os casos ao antigo espírito da praia. Afinal, não havia sinal de luta, nem rastros de fuga. Apenas silêncio. O mar devolvia as embarcações, mas guardava as almas. Um padre local tentou realizar um ritual de bênção na praia. Reuniu moradores e acendeu velas diante da areia. Mas, antes que pudesse terminar a oração, um vento gélido apagou todas as chamas de uma só vez. As velas foram arremessadas para dentro do mar, e um grito ecoou, ensurdecedor, vindo das profundezas. O padre abandonou o local naquela mesma noite, jurando jamais voltar. Sua ausência reforçou o medo, pois se até um homem de fé recuava diante daquela força, quem poderia enfrentá-la? Com o tempo, a população se acostumou a evitar certas áreas da praia. Era como se existissem territórios invisíveis, onde o ar ficava mais pesado e a sensação de ser observado se tornava insuportável. Alguns diziam que viam pegadas descomunais na areia, indo do mar até o mangue, mas desaparecendo de repente. Outros juravam ouvir tambores ecoando ao longe, como se uma tribo invisível ainda realizasse rituais sob a lua. Quanto mais a cidade crescia, mais a lenda parecia se intensificar, como se o espírito estivesse se alimentando da invasão, crescendo em ódio e em presença. E assim, Sepetiba não era apenas um lugar de belas águas. Tornou-se palco de sussurros, de silêncios forçados e de um medo coletivo que se recusava a morrer. Décadas depois, na virada para os anos 2000, um grupo de jovens resolveu acampar na região proibida da praia. Munidos de violão, bebida e coragem inconsequente, riram das advertências dos mais velhos. Para eles, era apenas uma noite de diversão. À meia-noite, quando a lua se refletia no mar, um dos rapazes sentiu a areia estremecer sob seus pés. Primeiro pensou ser imaginação, mas logo os demais perceberam também. O chão parecia respirar, como se estivesse vivo. Do meio das ondas, emergiu uma figura alta, coberta de sombras,
com olhos vermelhos fixos no grupo. O violão caiu das mãos de um dos jovens, e o som das cordas desafinadas se misturou a um rugido ancestral que atravessou o ar. Eles tentaram correr, mas a areia se tornava pesada, como se mãos invisíveis os puxassem para baixo. Um a um, caíram, incapazes de se mover. Apenas um conseguiu escapar, cambaleando até a estrada. Quando foi encontrado, dias depois, estava em estado de choque, murmurando em uma língua que ninguém entendia. Os corpos dos outros nunca foram recuperados. Apenas suas mochilas foram encontradas, vazias, boiando no mar. A história ganhou jornais locais, mas logo foi abafada, tratada como tragédia comum. Entretanto, os moradores sabiam. Era mais uma prova de que a fúria do índio Sepetiba não havia cessado. E o sobrevivente, internado em uma clínica psiquiátrica, nunca mais voltou a falar em português. Seu olhar perdido parecia enxergar algo que ninguém mais podia. Com o tempo, pesquisadores do sobrenatural se interessaram pela lenda. Um grupo de estudiosos veio do interior do estado para investigar. Trouxeram equipamentos, câmeras e gravadores, determinados a registrar qualquer manifestação. Instalaram-se em cabanas improvisadas na beira da praia e aguardaram. No início, nada aconteceu além de ruídos comuns do vento e das ondas. Mas, quando a madrugada avançou, começaram a captar vozes. Não eram ecos, tampouco sons de animais. Eram palavras fortes, em um idioma desconhecido. No terceiro dia, um dos pesquisadores desapareceu. Sua câmera foi encontrada na areia, ainda gravando, apontada para o mar. O vídeo mostrava apenas a figura escura emergindo das águas, seguida de um grito abrupto e estática. Os demais, apavorados, abandonaram o projeto. Mas um deles, antes de partir, afirmou ter sentido uma mão pesada tocar seu ombro. Quando se virou, não havia ninguém, apenas marcas de dedos queimados em sua pele. Esse relato nunca foi publicado oficialmente, mas circulou entre estudiosos de fenômenos paranormais. A praia de Sepetiba, então, tornou-se referência para os que buscavam contato com forças além da compreensão humana. Mas, para os moradores locais, aquilo era apenas a confirmação do que já sabiam: o espírito não aceitava intrusos. E assim, quanto mais se tentava decifrar a lenda, mais ela se fortalecia, como se o índio se alimentasse da curiosidade humana. Atualmente, poucos se atrevem a caminhar naquela praia durante a noite. Os pescadores respeitam o mar, oferecendo orações silenciosas antes de zarpar. Ainda assim, vez ou outra, alguém não retorna. O índio Sepetiba continua sendo visto, principalmente em noites de lua cheia. Sua figura permanece imponente, como guardião amaldiçoado de uma terra que lhe foi tirada à força. Dizem que seus olhos não apenas observam, mas atravessam a alma, revelando os medos mais ocultos de cada um. Os que já enfrentaram sua presença contam que sentiram não apenas terror, mas também tristeza profunda. É como se o espírito carregasse séculos de dor, e essa dor fosse despejada sobre quem invade seu território. Alguns acreditam que a única forma de apaziguar sua fúria seria devolver as terras ao silêncio e à natureza. Mas o avanço da cidade torna isso impossível, e assim o ciclo da maldição se repete, geração após geração. O mar de Sepetiba, belo e traiçoeiro, guarda não apenas peixes e correntes misteriosas, mas também um guardião vingativo que jamais descansará. A lenda continua viva, passando de boca em boca, como um segredo que ninguém ousa esquecer. Pois esquecer seria abrir as portas para que o índio Sepetiba se manifeste com ainda mais violência. E, enquanto a lua cheia continuar brilhando sobre aquelas águas, sua presença jamais deixará de assombrar a todos que ousarem desafiar a maldição. História por J.P. Romano. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.